Olá, está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, 23 de setembro. A partir de agora eu trago para você as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques do jornal de hoje. Fiocruz recebeu essa semana mais uma remessa de ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, usado para a produção da vacina da AstraZeneca. O Copom do Banco Central elevou pela quinta vez consecutiva a taxa básica de juros. A Selic passou de 5,25% para 6,25% ao ano. E o Ministério da Saúde está realizando uma pesquisa para identificar a prevalência de infecções da Covid-19 em todo o país. Você confere essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Pauta Aberta. A produção agrícola brasileira voltou a ter números históricos. O setor se mantém aquecido apesar da crise econômica. A Marcele Nogueira traz mais informações sobre a última pesquisa divulgada que aponta esse crescimento. De acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira, dia 22, o valor da produção agrícola brasileira voltou a bater recorde em 2020. O levantamento reuniu dados a partir de 1974. No ano passado, o valor da produção nacional passou de 470 bilhões, o que representa um avanço de 30,4% com relação a 2019. Uma combinação de fatores, como os preços elevados, a demanda aquecida por commodities no mercado externo e até mesmo condições climáticas positivas, favoreceram o mercado agrícola. A soja permanece como a principal cultura brasileira. Em 2020, o valor de produção subiu 35% e respondeu por 35,9% do total gerado pelo setor no país. Mas o efeito colateral também foi sentido nas gôndolas dos mercados, com o aumento do valor dos alimentos para os consumidores brasileiros. Se por um lado a produção agrícola bate recorde, por outro, commodities agrícolas como soja e milho registram disparada nos valores. Esse avanço pode refletir no bolso do consumidor. Entenda na reportagem. As principais commodities agrícolas, muito utilizadas na indústria de alimentos, dispararam de um ano para cá no país. A alta varia de 18% a 74%. Os números são da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. E aonde isso vai parar? No bolso do consumidor. A alta no milho foi impressionante, de 74%. Variou de 35% a 67% na soja e chegou a 63% no café. As menores variações, de acordo com o mesmo levantamento, ficaram com os preços do cacau e do arroz. No cacau, o aumento foi de 18%. No arroz, 19%. Para especialistas, redução do plantio da segunda safra aqui no Brasil, principalmente do milho, a disparada da demanda chinesa, queda nos estoques e uma projeção de queda na produção de algumas culturas pelo mundo estão entre os fatores que contribuíram para o expressivo aumento. Isso sem falar na alta do dólar, que impacta também na indústria de combustíveis e embalagens, imprescindíveis em todo o setor de produção agropecuária brasileira. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, elevou nesta quarta-feira, dia 22, pela quinta vez consecutiva, a taxa básica de juros. A Selic passou de 5,25% para 6,25% ao ano. É o maior patamar desde julho de 2019, ou seja, um pouco mais de 2 anos. Em nota, o Copom afirmou que antevê outro ajuste da mesma magnitude, isto é, de 1 ponto percentual, na taxa Selic, a ser definido na próxima reunião no final de outubro. O comitê também considera que o risco fiscal do país segue elevado e que dúvidas sobre a aprovação das reformas defendidas pelo governo podem levar a novas elevações da taxa Selic. Em pesquisa efetuada pelo Banco Central na última semana, com mais de 100 instituições financeiras, analistas do mercado financeiro projetaram que a taxa Selic continuará avançando nos próximos meses e deve fechar o ano de 2021 a 8,25%. De acordo com o levantamento do Instituto Superior de Administração e Economia da Fundação Getúlio Vargas, o ISAE-FGV, mais da metade da inflação neste ano é resultado da disparada dos combustíveis, energia e carne.
Esses estão entre os itens que mais têm pesado no bolso do brasileiro e na inflação. Segundo economistas, a elevação da taxa de juros, o aumento do juro básico da economia, se confirmado, resultará em taxas bancárias mais elevadas, o que influencia negativamente o consumo e cadernetas de poupança. E aplicações financeiras em renda fixa tendem a render um pouco mais. A Receita Federal disponibiliza as consultas ao 5º lote de restituição do imposto de renda. Nesta etapa também entram na lista restituições residuais de anos anteriores. Mais de 358 mil contribuintes devem receber a restituição dessa vez. O total liberado a partir de 30 de setembro, neste 5º lote, será de 562 milhões de reais. Consultas podem ser feitas na página da Receita na internet. E agora uma história de fé e superação que vem lá de Londrina, no norte do Paraná. Você vai conhecer agora as gêmeas Isabela e Marina. Duas crianças que, mesmo tão pequenas, já têm atitudes gigantes. As gêmeas Isabela e Mariana nasceram em prematuridade extrema com 28 semanas. Tiveram diversas complicações na saúde, entre convulsões, hemorragia e hipertensão pulmonar. Ficaram 3 meses na UTI do Hospital Evangélico de Londrina, lutando pela vida. E hoje, aos 6 aninhos de idade, as gêmeas já têm uma grande história de superação para contar. Foi um momento de muita apreensão, que realmente a fé acaba, não tem onde a gente negar que acaba movendo mesmo, nos fortalece. Depois de todas essas dificuldades, as irmãs finalmente puderam começar a vida em casa, mas continuaram com os acompanhamentos de vários profissionais médicos. A fisioterapia, por exemplo, sempre foi realizada semanalmente, até que, de repente, um trabalho com miçangas acabou entrando para o tratamento. Nós tínhamos umas miçangas em casa e entre as atividades lúdicas mesmo, eu comecei a trabalhar com elas de uma forma despretensiosa. E um dia a gente estava fazendo, a fisioterapeuta chegou, que ela vinha até a nossa casa e falou: olha, eu gostaria muito que elas continuassem. As meninas se dedicam diariamente à criação das peças. Sempre juntas, elas decidem como fazer e soltam a criatividade, como, por exemplo, na criação dos salva-máscaras. É tratamento e diversão, mas tudo levado muito a sério. Até encomendas elas já recebem. Isso é um terço. Para quem que você fez? Para Malu, para minha prima, para ela rezar na missa. Tudo começou como uma brincadeira, uma distração em família. Depois se transformou em uma atividade complementar de fisioterapia em casa. E agora as meninas estão usando o artesanato para praticar a solidariedade. Num primeiro momento elas fizeram uma doação, no Natal de 2020 ainda, para uma ONG aqui da região. Elas doaram 30 pulseiras para as crianças de lá. E um certo dia a Mariana foi até o bazar e se sentiu tocada com a história que era para o hospital, onde elas nasceram. E daí é onde elas começaram a fazer as peças direcionadas para o bazar. Eu falei como a gente podia ajudar as mães, elas comprarem coberta e travesseiro para os nenéns. Daí a mamãe me explicou que a gente podia fazer umas pulseirinhas para ajudar. Um gesto simples como ajudar o próximo vindo de duas meninas que têm no coração a pureza de criança com atitudes tão responsáveis. 2 pequenos grandes exemplos que enchem o coração da mãe de orgulho. Quando você ouve do médico falando, olha, a gente não tem um prognóstico, da nossa parte não tem muito o que ser feito. E você vê tudo isso, elas chegarem nos locais e os próprios profissionais médicos falarem, eu não acredito nisso que eu vejo hoje diante de um histórico médico e hoje o que a gente está vivenciando aqui, Então, assim, os prognósticos em relação a sequelas, a ter consequências mais graves, para a medicina, eram muitas as chances. Então, e isso traduzir em prol do outro, acredito que também muito porque a gente traz esses valores dentro de casa para elas. Então, é uma emoção sem fim, não tem como negar. A
erupção do vulcão em La Palma, que é uma das ilhas do arquipélago espanhol Ilhas Canárias, tem produzido imagens impressionantes, como essa que você vai ver agora, quando um drone mostrou quando a lava atinge uma piscina em uma das casas da ilha. A erupção do vulcão do Parque de Cumbre Vieja, na Espanha, já destruiu 320 construções e 154 hectares de terra. A ilha tem 85 mil habitantes. Ao todo, já foram retiradas de lá 6.100 pessoas, incluindo 400 turistas. Outros 5.700 moradores tiveram que deixar suas casas, mas não deixaram a ilha. Não há relatos de vítimas. Essa é a primeira erupção desse vulcão desde 1971 e a estimativa é que a erupção pode durar entre 24 e 84 dias. Muitos moradores já perderam tudo e outros já sabem que vão perder, porque as casas estão no caminho da lava. Agora, a lava segue para o mar, quando podem acontecer explosões, ondas de água fervente e nuvens tóxicas. 9 obras do pintor espanhol Pablo Picasso foram doadas essa semana à França por sua filha Maia, a terceira seção de quadros do artista desde a criação do Museu Picasso em Paris. Entre as obras se destacam um retrato do pai de Picasso, de 1895, e Menino com Pirulito sentado embaixo de uma cadeira, um quadro pintado pouco depois de Guernica, em 1938. As obras contribuem para manter o Museu Picasso de Paris como o maior depositário da obra do artista espanhol, com mais de 5.000 peças, incluindo 300 pinturas, além de 2.000 documentos e objetos. Além de dar oportunidade para que as obras sejam apreciadas por visitantes de todo o mundo, a doação serve para que os herdeiros da família Picasso evitem grandes impostos por questões de sucessão. E foi descoberto um novo pterossauro brasileiro. Os pterossauros são aqueles animais pré-históricos com asas. Um artigo científico publicado esta semana na revista Acta Paleontológica Polônica destaca um novo achado pré-histórico em solo brasileiro. Os cientistas descobriram um novo pterossauro brasileiro, que viveu há aproximadamente 100 milhões de anos na região nordeste do país, onde hoje fica a Chapada do Araripe, que se espalha pelos estados de Pernambuco, Piauí e Ceará. A descrição recentemente feita indica que o animal não chegava a 1 metro de altura, mas que, no entanto, chegava a 3 metros de envergadura, de uma ponta a outra das patas, muito parecidas com asas que eram cobertas por membranas. A característica mais marcante, de acordo com os cientistas, era uma grande crista na cabeça. O novo pterossauro brasileiro alimentava-se de frutos e de pequenos animais, e era um bicho que preferia viver em regiões com abundância de água. Ainda de acordo com os cientistas da Universidade Federal do Pampa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Museu Nacional do Rio de Janeiro, os envolvidos na pesquisa foi uma espécie que, pelo comportamento que tinha, ajudou a espalhar sementes de árvores frutíferas por onde vivia. O intervalo é breve e nós já voltamos. Fique com a gente! Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! O Pauta Aberta está de volta. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência em todo o Brasil. E domingo você tem um encontro marcado com Adilson Arantes no programa Terra Boa. Ele tem um recado para você. Olá, meus amigos, tudo bem? Estou passando por aqui para fazer um convite para você, um convite muito especial. Nesse domingo tem Terra Boa, aqui pela nossa TV Evangelizar, para todo o Brasil, 6h30 da manhã. Veja um trecho de uma reportagem que estamos preparando para a edição desse domingo. O contato com a natureza é coisa antiga na vida do Marcelo, mas o interesse por bonsais surgiu por volta dos 15 anos. Legal, bacana, não é? Então, domingo, 6h30 da manhã, eu espero vocês. A Fiocruz recebeu essa semana mais uma remessa de ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, usado para a produção da vacina da AstraZeneca. O material é suficiente para mais de 5 milhões de doses. A Fiocruz foi selecionada pela Organização Mundial da Saúde para ser um centro de desenvolvimento e produção de vacinas com tecnologia de RNA mensageiro na América Latina.
O objetivo da parceria entre a OMS e a Fiocruz é aumentar o acesso às vacinas contra a Covid. A Fiocruz está desenvolvendo uma vacina com a tecnologia de RNA mensageiro em biomanguinhos. O estudo está em estágio pré-clínico. Agora, especialistas da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde vão dar suporte técnico para a produção do imunizante, que deve ser mais barato e acessível do que os disponíveis atualmente. O projeto prevê ainda a transferência de tecnologia para outros países da América Latina para ampliar a capacidade produtiva na região. A Fiocruz já produz a vacina que utiliza a plataforma de adenovírus em parceria com a AstraZeneca. Assim vamos poder continuar apoiando o acesso mais equitativo a vacinas no âmbito mundial e também vamos dominar uma plataforma de última geração que vai nos permitir desenvolver vacinas para outras doenças no futuro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou o recolhimento dos 25 lotes da vacina Coronavac que foram interditados de forma cautelar no início de setembro. Na nova resolução, a agência afirma que a decisão foi tomada após a constatação de que os dados apresentados pelo laboratório chinês não comprovam a realização do invase em condições satisfatórias de boas práticas de fabricação. A vacina é produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. No dia 14 desse mês, o Instituto anunciou que os lotes seriam substituídos por vacinas prontas. Ao todo, a Anvisa havia interditado mais de 12 milhões de doses que foram produzidas pela Sinovac na China em uma fábrica não inspecionada e aprovada pela agência. Desse total, o estado de São Paulo aplicou 4 milhões de doses. O número corresponde a cerca de 19% de 21 milhões de doses da Coronavac aplicadas no estado ao longo de toda a campanha de vacinação contra a Covid-19. O governo de São Paulo defende a segurança e eficácia do imunizante e afirma que o estado não registrou nenhuma intercorrência com as vacinas da Coronavac aplicadas de lotes que foram suspensos. O Instituto Butantan começou nessa semana a atuar com um laboratório móvel na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. A ideia desse serviço é levar mais agilidade às regiões do estado que têm alta concentração de casos positivos. Além disso, identificar variantes como a Delta. Do outro lado do vidro, as máquinas trabalham por 2 motivos: processar os casos suspeitos de Covid-19 e também realizar o sequenciamento genético do material coletado. E assim, identificar quais as variantes do SARS-CoV-2 estão circulando. A ideia do Instituto Butantan de viajar com o laboratório pelos pontos mais críticos do estado de São Paulo é para agilizar as pesquisas. Com isso, foi possível encontrar mais de 30 variantes do coronavírus. A última, considerada a mais preocupante pela Organização Mundial da Saúde, foi a Delta. 19% dos pacientes que são testados para confirmar a presença do coronavírus apresentam resultado positivo. Foi esse percentual que chamou a atenção dos pesquisadores responsáveis pelo mapeamento. Isso porque está acima da média registrada em todo o estado de São Paulo, que varia entre 12% e 14%. Além de amostras coletadas nas unidades de saúde de Piracicaba, virão para cá materiais de outras 5 cidades. Piracicaba foi o primeiro município do estado a registrar uma morte provocada pela variante Delta. Além disso, confirmou a presença desta mutação em 6 casos da doença. Indivíduo, que busca o posto de saúde porque ele tem sintoma e ele precisa saber se ele está positivo ou negativo. Então, a proposta do container nesse sentido é de realmente entregar o resultado para ele após a coleta em 24 horas. Numa segunda etapa, os casos que forem positivos, eles vão ser sequenciados na sua totalidade, ou seja, nós queremos todos os positivos sequenciados. O Ministério da Saúde está realizando uma pesquisa para identificar a prevalência de infecções da Covid-19 em todo o país. No Ceará, 15 municípios participam desse levantamento. Apesar da vacinação avançar a cada dia no Ceará, a prevenção à Covid-19 continua. E com o objetivo de identificar a prevalência da infecção da doença no estado, o Ministério da Saúde deu início à pesquisa de prevalência de infecção por Covid-19 no Brasil.
No Ceará, a articulação com os municípios é de responsabilidade da Secretaria Estadual da Saúde, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde e do projeto Vigiar SUS. Para essa articulação no estado, 15 municípios cearenses foram escolhidos, entre as cidades Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maranguape, Pacajus e São Gonçalo do Amarante. Para a coleta de dados, o Ministério da Saúde selecionou 274 municípios brasileiros. Desse total, 15 são cearenses e a estimativa é que 10.985 pessoas só aqui no estado sejam entrevistadas a partir da pesquisa nacional por amostra de domicílios produzida pelo IBGE. Essa pesquisa, a gente conta com o apoio das 3 instâncias, federal, estadual e municipal, e estamos amplamente discutindo com os municípios para todo o apoio do agente de saúde para nos ajudar a chegar até a sua casa. Todos os participantes da pesquisa terão uma amostra de sangue coletada para identificar a presença de anticorpos contra a doença. O IgG vai identificar quem já foi contaminado ou não e se essa pessoa desenvolveu imunidade após a vacinação. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, todas as informações serão mantidas em sigilo e o material coletado será analisado nas unidades de apoio ao diagnóstico de Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz do Ceará e do Rio de Janeiro. O verão está chegando e, claro, as pessoas vão se programar para visitar o litoral e as prainhas de água doce. Por isso, o Corpo de Bombeiros do Paraná já abriu o período de inscrições para quem quiser atuar como guarda-vidas civil voluntário, para reforçar a segurança dos banhistas. A repórter Luciana Macedo tem mais informações para a gente. Olá para você que está acompanhando a TV Evangelizar. O Corpo de Bombeiros do Paraná está ofertando 167 vagas para o curso de guarda-vidas civis. Os interessados vão atuar no litoral, nas regiões noroeste e oeste do estado, na temporada de verão 2021-2022. Quem tem mais detalhes sobre essa informação para a gente é o Tenente Pedro Sec, do Corpo de Bombeiros em Maringá. Tenente, as inscrições já estão abertas, vão até quando e quem pode se inscrever? As inscrições estão abertas desde o dia 15 desse mês e vão até dia 15 do mês de outubro. No dia 23 do mês de outubro, terá o teste físico para fazer a seleção desses candidatos. No dia 16 de novembro, o curso se inicia e vai até o dia 10 de dezembro, quando se iniciam os estágios. Para poder se inscrever, o candidato deve ter entre 18 e 50 anos, possuir ensino médio completo, ser brasileiro nato e não ter antecedentes criminais. Muito bem, então para você que tem o interesse em participar deste curso, atenção para onde estão destinadas as vagas. Do total de 167, 90 são para os municípios litorâneos de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, sendo 30 vagas para cada município. 30 vagas para a região de Paranavaí, região noroeste do estado, 25 para Foz do Iguaçu, região oeste, 12 para Umuarama, região noroeste e 10 para Morretes, no litoral. Então, Tenente, agora eu gostaria que o senhor falasse para a gente onde as pessoas podem ter acesso a mais informações e também fazer a inscrição. No site do Corpo de Bombeiros do Paraná, que é www.bombeiros.pr.gov.br, lá tem o edital, que tem todas as informações necessárias para o candidato fazer a sua inscrição, bem como o formulário. Lá, sendo feita essa inscrição, finalizada a inscrição, ele estará apto a fazer o teste físico no dia 23 de novembro. Muito obrigada pelas informações. De Maringá, Luciana Macedo para a TV Evangelizar. Pauta Aberta está terminando, nós temos um novo encontro amanhã. Até lá!